Olá, bom dia! Estamos começando mais um Agro SBT e é muito bom ter a sua companhia nesta manhã de domingo para falarmos de agro. Estamos no ar e queremos a sua participação, como sempre. Ela é muito importante, seja você na capital ou você aí no interior do estado. Mande a sua mensagem para o 988-29-0006. Também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Aqui está. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Agro SBT. Semana passada, a nossa repórter Adriele Brito preparou um especial sobre alimentação de cavalos. E hoje vamos dar continuidade nessa segunda parte dessa matéria especial. O Agro SBT te mostra a partir de agora. A nutrição é um fator muito importante na criação de cavalos e que muitas vezes é subestimado pelos criadores desses animais. E quando o assunto é reprodução, o cuidado com a alimentação das éguas prenhes é uma das etapas mais importantes. Como o bom criador sabe, o manejo do potro começa na barriga da mãe, principalmente no período final da gestação. A falta de nutrientes corretos pode comprometer a prenhez e a saúde da fêmea e do potro, como explica o especialista veterinário e professor da UFRA, Jaci Ribeiro. Hoje você tem categorias de éguas, como por exemplo as éguas que estão falhadas, que não estão reproduzindo ou estão em reprodução, ainda em cobertura, são fêmeas que normalmente uma excelente pastagem, um bom capim mantém essas éguas numa condição corporal muito boa para a reprodução. Por quê? A égua ela só vai ter necessidade de suplementação no terço final da gestação, quando ela estiver aí por volta do 7º, 8º mês de gestação, porque é aí onde o potro chega a crescer 60% do seu peso. No terço inicial, quando ela foi fecundada, até ali o 5º, 6º mês, normalmente o pasto, um bom pasto, resolve. Eu digo pasto, um pasto específico. A partir desse momento, aí a égua vai entrar no pré-natal, que é o terço final de gestação, aí ela precisa ser suplementada, porque aí o potro vai absorver muito da mãe. Ela pode baixar a condição corporal e aí ela não ter uma produção de leite suficiente para fazer um potro nascer e crescer forte. Daí a necessidade de suplementação, que é o pré-natal, além da pré-imunização também, né? Porque é importante para quando o potro nascer, ele tem um colostro forte e rico em imunoglobulinas, tá? Bom, essa égua tendo um pré-natal com uma suplementação boa, aí com certeza, se ela for uma boa mãe, ela vai ter aí nascer um potro forte, com um peso, com uma condição corporal muito boa. Ela, por ter tido a presença da suplementação, ela vai ter uma galactogênese, uma produção de leite também muito boa, o que vai favorecer o desenvolvimento normal desse potro, normal e vigoroso. Nos primeiros dias de vida, os potros se alimentam do colostro, uma primeira secreção que sai da glândula mamária da égua e que tem propriedades que ajudam a proteger o filhote contra doenças. O colostro também garante o desenvolvimento adequado do trato digestório do animal, que em poucas semanas já pode ser alimentado com fontes vegetais. Os potros começam já a pegar um pouquinho do capim, um pouquinho da alimentação da mãe por volta já dos 30 dias. Eles já começam a beliscar ali um capinzinho e comer um pouquinho da ração da mãe. Se o proprietário quiser ter uma fêmea numa condição melhor e já gestante, porque o primeiro cio da égua, o cio do potro que a gente chama, é por volta aí dos 10, 15 dias após o parto. Então ela já pode estar prenhe no primeiro mês quando ela pariu. Tá? Então se o proprietário quiser aproveitar e ter essa mãe também numa condição boa, dando de mama para um potro e com outro na barriga, ele tem que suplementar. Senão ela não vai conseguir fazer tudo isso com alimentação somente a pasto. Na criação de cavalos, o manejo alimentar é tão importante que através dele é possível planejar gestações seguidas de uma mesma égua. Isso porque uma égua bem nutrida pode gerar e alimentar 2 potros ao mesmo tempo. Numa alimentação aí com um volume muito grande pela necessidade dela. Então uma égua dessas, num bom capim pastejado, ela pode precisar de até 1,5 hectare de pastejo, que não é uma área pequena, que é uma área grande, mas isso é a necessidade dela. A gente faz uma capineira de capins que já estão adaptados aqui, aí pode ser o Sinodon, pode ser o
Forte Cross, pode ser o Tifton, pode ser o Tangola, o tango que a gente tem aqui hoje no estado do Pará, ele bem adaptado, aonde você vai cortar e vai suplementar a oferta da exigência dessa égua, porque no pasto muitas vezes ela não consegue atender 100%. Um outro ponto importante é o desmame precoce desse potro. Então, se ele conseguir ofertar uma ração exclusiva para potros, num sistema que a gente chama de creep feeding, que é um sistema de alimentação seletiva onde só o potro vai comer, por volta aí do 4º, 5º mês esse potro já está desmamado, que coincide com aquele período de crescimento maior do potro que está dentro da mãe. Então você não consegue, você não vai afetar nenhum dos 3 setores, nem o potro, nem a mãe e nem o outro potro que está dentro dela. Essa é a fórmula perfeita desse sistema de criação, onde você sempre vai ter potros grandes, pesados, desmamados, pesados e uma mãe pronta para conceber novamente. Que dica maravilhosa, hein? Isso ajuda a impulsionar a criação de cavalo cada vez mais. E agora vamos conhecer um projeto que ajuda na preservação de tartarugas na região do Xingu. Quem conta pra gente é a repórter Josi Torres. O Agro SBT te mostra agora. Bora ver. As imagens mostram mais de 20 mil filhotes voltando para casa. Agatha fez parte da ação. Ela relata a emoção de participar do projeto pela primeira vez. O sentimento que fica é a gratidão por poder fazer parte disso, por ter essa oportunidade. É um projeto muito grande, um impacto assim, gigantesco e é muito gratificante, é uma sensação de liberdade, a sensação de dar liberdade para elas. Nascido em 2011, o projeto Tartarugas do Xingu monitora, coleta e libera os quelônios de volta para a natureza. Ele já ajudou a salvar cerca de 6 milhões de animais em 20 praias que fazem parte do tabuleiro do Embaubau. Os quelônios são os animais que têm carapaça e plastrão, que têm cascos. Eles podem viver tanto no ambiente terrestre, como o jabuti, conhecido jabuti, como na água, como as tartarugas. A Norte Energia monitora e ajuda aqui no Rio Xingu 3 espécies de quelônios aquáticos, que são a tartaruga da Amazônia, o tracajá e o pitiú. O tabuleiro do Embaubau fica localizado em Senador José Porfírio, município da região sudoeste paraense. O local da soltura é o refúgio de vida silvestre que faz parte de uma das 28 unidades de conservação do Ideflorbio. É o lugar que detém o título de maior área de desova dessas espécies de quelônios no mundo. Eles se reproduzem quando a água do rio baixa, ou seja, geralmente em julho eles começam a nadar ali próximo às margens das ilhas, próximo à margem das praias, para se reproduzir. E é nesse momento em que a gente reforça as equipes aí com biólogos e auxiliares, porque a gente começa a monitorar quando a tartaruga sobe na praia para desovar e a gente vai monitorando até que o filhote esteja pronto para nascer. A maioria dos filhotes nasce aí de forma natural, ou seja, eles saem dos ninhos e encontram o rio sozinhos, mas há também casos, principalmente quando a gente entra aí no período chuvoso, novembro e dezembro, em que a água do rio sobe mais rápido, e aí a gente traz voluntários para a praia que ajudam a escavar os ninhos e levar esses filhotes até o rio. Ou seja, uma espécie de resgate, e de salvamento, para garantir que aqueles filhotes que ainda não saíam até aquela época, saiam dos ninhos e encontrem o rio, e possam sobreviver no rio. Tanto as tartarugas da Amazônia como os tracajás e os pitiús são animais de extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da Amazônia. Infelizmente, nos últimos tempos, eles têm enfrentado ameaças. Seu número populacional tem diminuído ao longo dos anos, principalmente devido à caça predatória e à destruição do habitat natural. Com o objetivo de reverter essa situação, o Ideflorbio, responsável pela gestão do Reves Tabuleiro do Embaubau, e a Norte Energia, com o programa de conservação e manejo de quelônios, estão realizando um trabalho de conservação e repovoamento das espécies. Eles ajudam na limpeza do rio quando se alimentam e também ajudam na dispersão de sementes.
Ou seja, a partir do momento em que ele consome alguns frutos, ele ajuda na dispersão daquelas sementes, ajuda com que nasçam novas árvores em outros lugares. E também importância para a população ribeirinha, né? Lembrando que além dos peixes, algumas populações tradicionais também utilizam esses animais de alimentação como uma importante fonte de proteína. Diferente da tartaruga marinha, o ciclo de reprodução da tartaruga da Amazônia é mais sensível em vários aspectos, o que exige cuidados especiais durante a colocação de ovos pelos quelônios. Daí a importância do monitoramento e fiscalização na unidade de conservação. Bom, é uma sensação única quando você consegue encontrar as tartarugas. Você vê que você está fazendo a diferença, né, na vida desses seres vivos. Acho que é uma das iniciativas que todas as pessoas deveriam ter pelo menos uma vez na vida, porque ela muda o seu olhar frente à biodiversidade, frente aos recursos naturais que estão sempre tão ameaçados. Com o projeto, a expectativa é que até o final do ano, 600.000 tartarugas sejam soltas. São atitudes como essa que demonstram o compromisso das instituições em promover a preservação do meio ambiente. Que projeto interessante! Uma grande ajuda na preservação da nossa fauna. Agora vamos para um intervalo comercial e na volta do próximo bloco vamos saber os detalhes da nova lei do agrotóxicos. Então você já sabe, não sai daí. O Agro SBT deste domingo volta já.